Muito bem, boa tarde a todos, aqueles que em algum momento do seu dia nos conseguirem ver. Nós estamos a fazer este vídeo para a APCB, a Associação Portuguesa de Conselheiros Bíblicos. É uma associação onde vários pastores se uniram para proclamar, para afirmarem que a Bíblia é suficiente, que a Bíblia tem as respostas que nós precisamos para glorificar a Deus, para viver uma vida piedosa, para viver de forma como Deus quer. E nós queremos aproveitar neste dia para tratar um tema extremamente importante. Mas antes de entrarmos aí, eu sou o pastor Mário Pina e sou pastor na Igreja Batista em Miratejo, onde estou acompanhado pelo pastor também Jairo Lopes, e nós estamos a trabalhar na pregação, no ensino das Escrituras e a afirmar esta mesma verdade. A Bíblia é suficiente. O versículo lema que nós usamos para a nossa associação está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, tão conhecido. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito ou maduro e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então nós acreditamos que a palavra de Deus é tudo aquilo que nós precisamos para poder glorificar o nosso grande Deus. Tenho comigo alguém muito especial desde o Brasil, pastor Wallace, e ele mesmo vai apresentar-se para nós. Boa tarde para quem está nos ouvindo e depois vai nos assistir em outros horários e períodos, mas aqui no Brasil é o começo da tarde ainda e é uma alegria poder participar com os irmãos desse tempo e desse assunto que vamos conversar. Eu sou o Wallace Juliari, eu sou casado, tenho 3 filhos, acabei de virar avô, e é uma experiência muito boa, e pastorei o Templo Batista Bíblico em São José dos Campos, no estado de São Paulo. A cidade de São José dos Campos fica a apenas 80 quilômetros da capital e é um polo muito grande e importante, porque aqui nós temos uma empresa grande de aviação, a Embraer, e isso movimenta muito a cidade, também como um polo estudantil com muitas universidades. E estou há 16 anos aqui nesta igreja e agora em abril completo 26 anos de pastorado, pastoreando e também envolvido com o ensino teológico durante todo esse período. E tenho servido na ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, como professor, um instrutor, e também hoje contribuo de alguma maneira com a própria diretoria, e tem sido um grande aprendizado sobre a palavra de Deus e a suficiência das Escrituras, servir assim, e eu tenho, a partir disso, lecionado na pós-graduação, algumas faculdades aqui no Brasil, na área de pós-graduação em aconselhamento bíblico, e desenvolvido um pouco de alguns temas importantes para a vida da igreja e para a vida daqueles que precisam de ajuda. Obrigado pelo convite. Não, obrigado nós por esta oportunidade. Realmente tem sido muito bom, um grande benefício para a nossa igreja aqui em Portugal, os irmãos, pastores que têm vindo do Brasil. E o pastor Wallace é mais um que se junta a nós para tratar destes temas tão importantes, tão atuais, tão relevantes para os nossos dias, para educar a igreja do Senhor aqui. E realmente, como puderam ver, o pastor Wallace tem muita experiência. Não é um pastor qualquer, é alguém que tem ensinado a palavra de Deus com grande segurança, confiança, e ele está aqui para ajudar-nos a entender um pouco mais sobre este tema. E o tema em si que iremos tratar nesta tarde é a terapia de conversão versus o aconselhamento bíblico. Porquê que nós escolhemos este tema? Bem, é realmente um tema que está em cima da mesa, é algo que nós temos ouvido bastante bem no início deste ano, no final do ano passado também, que motivou até mesmo leis em vários países. Nós também já ouvimos no ano passado uma proposta de lei no nosso Parlamento em relação à terapia de conversão. E queremos entender exatamente o que é isto, do que é que se trata. Eu gostava só de relembrar
aqueles que talvez já ouviram falar sobre isto, algumas coisas, alguns eventos, alguns acontecimentos que se têm dado nos nossos dias, e especialmente no Ocidente, no Canadá, nos Estados Unidos, também aqui em Portugal, em alguns países da Europa, e depois também o pastor Alice irá mencionar aquilo que está acontecendo no Brasil dentro desta área. Só lembrar que no Canadá, no início deste ano, eu penso no segundo fim de semana de janeiro, foi aprovado o projeto de lei C4, também é o projeto que eles votaram por unanimidade, algo incrível, conservadores, liberais, todos votaram a favor e festejaram a aprovação desta lei. Bem, esta lei define terapia de conversão como uma prática, tratamento ou serviço destinado a mudar a orientação sexual de uma pessoa para heterossexual, mudar a identidade de género de uma pessoa para cisgênero, alterar a expressão de género de uma pessoa de acordo com o sexo atribuído à pessoa no nascimento, reprimir ou reduzir a atração ou comportamento sexual não heterossexual, reprimir a identidade de género não cisgênero de uma pessoa, ou reprimir ou reduzir a expressão de género de uma pessoa que não esteja de acordo com o seu sexo atribuído à pessoa no nascimento. Tá bem? Então esta definição, ela intencionalmente está a proibir ou esta lei está a proibir qualquer tipo de tratamento, qualquer coisa que possa ser feita para que as pessoas que estão na homossexualidade deixem de praticar a homossexualidade e pratiquem a heterossexualidade. É óbvio que isto envolve pastores, irmãos que tentem falar do Evangelho a pessoas que estão nesta prática e que em alguma ocasião digam a estas pessoas: vocês estão no pecado, vocês estão errados e precisam de ser transformados, precisam de mudar. E isto pode trazer consequências legais para estas pessoas no Canadá. Esta lei foi aprovada. Também nós vimos a grande batalha que aconteceu no estado do Indiana, de uma forma muito específica em Lafayette, onde estão os nossos irmãos da ICBC e também do aconselhamento bíblico, irmãos que trabalham muito perto connosco nesta área, como é o caso do pastor Steve Vyers, e a batalha que ele travou com algumas autoridades na sua própria cidade, praticamente quase que se tornou ilegal o aconselhamento bíblico nesta cidade, mas pela graça de Deus ganharam o caso, pensou na Câmara de Representantes ou no Senado da cidade, e pronto, obtiveram esta vitória e puderam continuar a praticar o aconselhamento bíblico e a ajudar pessoas que estão nesta luta, nesta batalha. Também nós vimos em Portugal e também em alguns países da Europa, eu passo a mencionar mais de perto Portugal, aquilo que está a acontecer em Portugal. Em abril do ano passado, 2021, a deputada não inscrita Cristina Rodrigues propôs a proibição de terapias de reorientação sexual destinadas à comunidade LGBTI+, prevendo pena de prisão de até 3 anos ou multa para quem promover estas práticas. Ainda não há, obviamente isto foi só uma proposta para ser levado a debate na Assembleia, mas não chegou a isso. E nós sabemos por notícias recentes que é muito provável que este ano ou próximo ano haja um projeto de lei a ser debatido no Parlamento onde se irá legislar esta questão e criminalizar pessoas que tentem alguma coisa para parar estas pessoas das suas práticas. Então, diante destas questões, nós achamos importante tratar a questão da terapia de conversão. O que é a terapia de conversão? Eu penso que temos que ir por partes e por isso temos aqui o pastor Wallace para nos ajudar a entender, em primeiro lugar, o que é terapia, de uma forma mais abrangente, mais geral. O que é isso, a terapia? Muito bem, como você mencionou, é um assunto sério, delicado, porque a conversa nem sempre acontece num ambiente de uma lógica. Há muita emoção junto, há muitas outras questões que envolvem essa conversa e que às vezes
se bloqueia as pessoas de ouvirem o todo sobre o assunto. Então, se a gente começa pensando numa definição para terapia, a terapia significa, de maneira bem objetiva, o tratamento para uma determinada doença. A palavra é uma palavra grega que, para a gente da língua portuguesa, nos facilita o uso e o entendimento. A terapia é prestar cuidado, que é o verbo lá, terapeu, prestar cuidados, tratar alguém. Nesse sentido, o termo ele é bem simples e o uso dele não há nenhum problema ou dificuldade, porque não é usado só para esse assunto. Ele é usado basicamente para qualquer tipo de tratamento. Só que, num sentido técnico, a terapia ela também pode ser definida como psicoterapia. E é assim que é mais usada. E para o assunto que nós estamos conversando, é essa direção do uso mais comum da palavra. Psicoterapia, se referindo a um tratamento de problemas psicológicos, emocionais e comportamentais. A proposta desse tipo de uma psicoterapia geral, ela sempre vai oferecer uma técnica verbal ou não, onde normalmente psicólogos vão ajudar o paciente a refletir sobre suas questões e encontrar formas diferentes e criativas de lidar com aquilo que lhes aflige, aquilo que lhes incomoda, para encontrar um tipo de alívio. Um foco geral para a terapia, independente da área que ela esteja sendo usada, é mudar a forma de pensar, as emoções, comportamentos, e nesse sentido há muitas terapias. E quando nós trazemos o assunto para o que ficou chamado de terapia de conversão, ao longo das últimas décadas, nós podemos alistar mais de 20 maneiras de terapias para tratar dessas questões que envolvem questões de homossexualismo e outras questões assim. Terapias cognitivo-comportamentais, terapias psicoanalíticas, psicodinâmicas, e cada uma delas tem várias maneiras apresentadas, terapias humanistas, terapias artísticas até, usando drama, usando música, e outros tipos de terapias sistêmicas, interpessoais, que têm sido usadas e somadas a tentativas para lidar com questões que envolvam comportamentos e emoções. Então, quando a gente pensa em terapia, a palavra em si não é um problema. Porque a palavra em si pode simplesmente significar o prestar cuidados médicos ou tratar. Só que ela traz consigo um pressuposto de que há uma doença, um pressuposto de que há um problema que precisa de um diálogo com um profissional da área. E aí isso, então, amplia o debate. Mas a questão do termo e significado de terapia, ele em si, eu diria que tem um grau de neutralidade. Por outro lado, não é totalmente neutro, porque ele já aponta uma direção. Exatamente. E a base de partida dele, não é? Eu penso que é difícil nesta área, mas de uma forma bem específica, terapia de conversão. Sabendo que a terapia é ou destina-se ao tratamento de uma doença ou de distúrbios psíquicos, não é? No caso da psicoterapia. Ou seja, o que é que se propõe a terapia de conversão? Aqui no Brasil, um outro termo que ficou muito popularizado para terapia de conversão foi a cura gay. Aqui também. O termo, ele hoje é muito menos usado,
tecnicamente falando, mas como ficou muito popularizado, quando surge qualquer debate ou qualquer evento que envolva homossexuais, esse sempre é um termo que volta. Para a gente entender o que significa a terapia de conversão, nós precisamos somar alguns elementos para não ficar apenas numa frase. Por exemplo, a Associação Americana de Psicologia, em 2009, ela definiu a terapia de conversão como uma reorientação sexual. Ela também chamou de terapia reparativa, onde ela compreendeu um conjunto de métodos que visavam e visam eliminar a orientação homossexual de um indivíduo. Com essa definição da APA, né, que é a Associação Americana de Psicólogos, essas terapias elas incluíram técnicas comportamentais, cognitivo-comportamentais e técnicas psicanalíticas, além das abordagens médicas, religiosas e espirituais. Sim. A questão da proposta lá em 2009 da APA, ela não simplesmente gerou controvérsia, mas ela já aconteceu por causa da controvérsia existente. Sim. Porque esses tipos de procedimento técnicos, como uma fonte intensa, sempre foram controversos nos Estados Unidos, aqui no Brasil e em países da Europa. Para a gente entender um pouco isso, o consenso científico é de que tais terapias nunca foram efetivas, além de causar danos físicos e psicológicos. Aqui no Brasil, em 2019, o Conselho Federal de Psicologia publicou uma série de artigos para atacar, debater e tentar impedir esse tipo de ação. Em 1999, o Conselho Federal de Psicologia do Brasil proibiu terapias de reversão sexual. E qualquer profissional da área que desobedecesse à regra poderia ter o seu registro cassado. Então, nós estamos falando que já há mais de 10 anos esse tem sido um assunto tremendamente debatido aqui no Brasil. Sobretudo porque lá na ocasião nós tivemos uma aparição de alguns líderes evangélicos na mídia, que uma das bandeiras deles foi essa questão, e, portanto, isso chamou muito a atenção da mídia, num momento de uma abertura social para que o homossexualismo fosse aceito como algo muito natural. Então, lá em 1999, leis foram debatidas e ainda há algumas preservações, mas essa questão que envolveu terapias e a terapia de conversão foi uma situação delicada, porque os próprios líderes evangélicos foram por uma linha, já que eles são integracionistas, não crendo na suficiência das Escrituras, eles foram por uma linha que já era debatido dentro do próprio Conselho de Psicologia. E isso, no meu ponto de vista, mais prejudicou o debate do que ajudou. Um outro dado para a gente entender como definir esse tipo de terapia, aí na Europa, vários países foram proibindo esse tipo de terapia, mas o Reino Unido não. E o Reino Unido foi o último país a votar leis contra a chamada cura gay e fez isso por causa da pressão. Porque muitos países já tinham votado leis contra essa terapia
mas lá ainda se permitia, até que em 2018 eles conseguiram votar uma lei que proibisse isso. Entendi. Eu estava lendo sobre a realidade em Portugal, e agora, em dezembro de 2021, ou seja, nós estamos falando de 3 meses, um pouco mais, num site português chamado 74.pt, um artigo com o título Práticas de conversão de orientação sexual, torturas que ainda acontecem em Portugal. O artigo diz assim, num trecho dele: são feitas às escondidas estas terapias por psicólogos, líderes religiosos e ditos conselheiros. Os jovens LGBT são os alvos preferenciais e sofrem em silêncio. Existe um vazio jurídico que deixa as vítimas sem apoio, mas a criminalização destas práticas está em marcha. Antes de mais, é preciso falar sobre o assunto. E aí, num trecho quase final do artigo, a pergunta do articulista é assim: qual a realidade dessas práticas em Portugal? E a resposta que ele próprio dá a isso é a seguinte: muito pouco se sabe sobre a verdadeira dimensão destas práticas de conversão de orientação em Portugal. Quem as faz, fala-as às escondidas em comunidades ultraconservadoras e evangélicas fechadas, onde existem relações de confiança e as recomendações para quem as pratica se fazem boca a boca. Também não existem dados, daí ser difícil saber a dimensão real, mas a sua promoção na internet e nas redes sociais é feita às claras, sem represálias. Por que eu estou dando esses dados? Porque quando nós vamos tentar definir qualquer terapia e uma terapia de conversão, nós percebemos que o mundo científico tem dificuldades para definir. E aí entendemos que o mundo cristão evangélico, e até também católico, tem dificuldade para definir. E aí, somado a isso, existe o movimento LGBT que não está aberto a ler tudo que se fala do assunto ou a ouvir tudo e seleciona trechos do que é dito, e isso, fora do contexto, nunca define ou explica. Porque os debates acontecem muito em torno, na terapia de conversão, o debate acontece muito em torno do homossexualismo. Uhum. Aquilo que se considera distúrbios de sexualidade em muitas práticas diferentes, mas quando falamos desse assunto nos nossos dias, basicamente, o debate está em torno do homossexualismo. Então, esse é o primeiro elemento. A definição não é simples, porque em meios e nichos diferentes, nós estamos vendo uma dificuldade para se definir. Exato. O segundo elemento, para a gente definir isso, envolve o ponto do DSM. O DSM é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Nós estamos agora na 5ª edição dele. Mas lá em 1973, a homossexualidade, porque era assim tratado, e vocês vão me ver falando o termo homossexualismo, porque o pós-fixo numa palavra ismo tem a ver com a maneira de vida. Não tem nada a ver com doença, e sim um estilo de vida. Então, quando eu uso o termo homossexualismo, o meu pressuposto é um estilo de vida e não uma doença. Mas eu vou, quando citar alguém, e se a pessoa que fez a citação usou o termo homossexualidade, eu vou usar sim, só para ser correto com a citação. O DSM, a Organização Mundial de Saúde, lá em 1973, quando o homossexualismo
entrou na lista de doenças mentais do DSM, na ocasião, era chamado de homossexualismo para denominar doença. Deixou de ser considerado uma doença pela Associação Americana de Psiquiatria ao longo das alterações que o DSM veio sofrendo e foi agora excluído como doença mental nessa quinta edição. E a Organização Mundial de Saúde, a OMS, demorou, mas de 1990 para cá, seguiu a orientação do DSM e não trata mais como doença. Porém, o coordenador do ambulatório de transtorno de identidade de gênero e orientação sexual, que é um instituto de psiquiatria do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, Alexandre Saed, e nos seus estudos, ele mostra que a homossexualidade não passava de uma variação de um comportamento comum entre os seres humanos. Literalmente, ele disse assim, não implicava em uma diferenciação que poderia ser revertida com alguma intervenção médica. Não se dirige à orientação sexual, você é o que é e ponto. E aí ele continua o artigo dele lá. Por que eu estou mencionando isso? Porque esse segundo elemento, ele vai além do termo, da etimologia. Ele agora traz um debate se nós vamos lidar com uma doença, um transtorno ou um comportamento. E a Associação Americana de Psiquiatria até hoje debate o assunto. Você vai encontrar psiquiatras que já resolveu isso, não é doença, não é nada disso, e alguns que continuam insistindo na questão de doença, são menos populares, mas ainda existe. Alguns que vão falar como transtorno, mas a maioria hoje, por causa da pressão política e social, simplesmente vai dizer que é uma orientação sexual. Então, o CID, que é aquela classificação internacional de doenças, o CID-10, ele vai definir isso agora como uma preferência, uma escolha. Uma orientação que tem a ver com a natureza. Aqui em Ou Portugal, seja, aqui em Portugal pode falar. Que a Associação de Planeamento Familiar tem essa mesma definição. É uma preferência, uma escolha. Uma orientação. E essa foi a conclusão que eles chegaram por conta dos debates até jurídicos para impedir qualquer proposta de uma terapia de conversão. Então, nós vamos perceber que, para definir o que é uma terapia de conversão, eu não acho que nós teremos uma frase pronta. Porque a cosmovisão por trás dos entendimentos sobre o homossexualismo vai influenciar qualquer definição. Exato. Então, a terapia de conversão simplesmente poderia ser definida como uma terapia de reorientação. Só que, para eu definir como uma terapia de reorientação, eu teria que torná-la pertinente a uma discussão sobre a etiologia. A etiologia é aquele ramo do conhecimento que tem como objetivo a pesquisa e a determinação das causas e origens de um determinado fenômeno. E até hoje se discute se há na genética a possibilidade de alguém nascer homossexual. Muita gente diz que sim, mas até hoje a ciência não pôde provar isso. Aqui no Brasil foi publicado um livro do Dr. John Tai. O Dr. John Tai, ele estudou medicina na Universidade de Sydney.
tem um mestrado em pediatria e 2 doutorados em genética humana pela Universidade de Singapura. E foi publicado em português até por uma editora de uma linha doutrinária que a gente nem concorda muito, mas o livro é excelente. O título do livro é Nascido Gay, é uma pergunta. Existem evidências para a homossexualidade? Esse homem que tem pós-doutorado em genética, ele escreve para leigos entenderem. Então, ele escreve de uma forma que nós, que não somos especialistas no assunto, conseguimos entender. E ele traz uma série de evidências científicas onde não há possibilidade de alguém nascer com um gene que não seja masculino ou feminino. Onde que isso entra na nossa conversa? Para a gente definir o que é uma terapia de conversão, nós estamos aqui lidando com uma série de elementos e fatores que ainda são debatidos. Então, eu poderia dizer, é uma terapia de reorientação, mas reorientação em que sentido? Porque temos que discutir muito mais do que isso. Exato. Uma outra questão é o próprio termo que, pejorativamente, ele se popularizou, e eu diria que é difícil usá-lo, e deveria ser evitado, que é a questão da cura gay. Exato. Ele é pejorativo. No passado, alguns psicoterapeutas acreditavam que era possível reverter a orientação sexual num tratamento de terapia, por exemplo, cognitivo-comportamental. Mas o foco desses psicoterapeutas estava na aversão que um paciente deveria sentir a esses desejos homossexuais. Então, eles apresentavam, na sua metodologia, terapias que estimulavam, por exemplo, o homoerotismo com substâncias que provocavam enjoo e nojo. Eles partiam do princípio básico de que a homossexualidade era uma coisa aprendida e, por associar a relacionamentos e sentimentos aversivos, então era possível curar. O problema é que essas terapias de cura gay nunca foram consistentes. A maioria dos pacientes não se livravam das fantasias e desejos e se criou uma série de outras dificuldades emocionais, físicas, para esses pacientes. Foi-se praticado no passado algumas terapias violentas, com administração de hormônios, de uma terapia com administração de algo que era chamado eletroconvulsoterapia, uma técnica que produz estímulos elétricos no cérebro. Coisas que nós até assistimos no passado fazendo com pacientes que eram tratados como loucos. Isso trouxe muito problema, muito debate, e é importante falar que, como cristãos e conselheiros bíblicos, nós nunca concordamos com esse tipo de terapia, com esse tipo de técnica. Eu até ia questionar o pastor nesse sentido, porque, tristemente, não é? Há igrejas que perderam a confiança nas Escrituras, na suficiência das Escrituras, e que, obviamente, receberam pessoas com estes problemas. Sim. E que, infelizmente, eu sei que estas páginas, como o 74, podem exagerar e às vezes até mentir, não apresentando nenhum dos factos daquilo que afirma, mas também é um facto que há igrejas evangélicas que indicaram a pessoas que estavam no homossexualismo para irem fazer isto, para serem curados, para deixarem de fazer isso. E
isso, obviamente, vem por causa desta ideia, não é, integracionista, né, que tem entre escrituras e também a medicina ou a psicoterapia e por aí adiante. Não é? Eu acho que esse é um dilema que nós estamos a viver e por isso também estamos a fazer este vídeo, mesmo para alertar Sim. nesse E sentido. esta é uma realidade em todos os continentes. Nós mencionamos mais aqui alguns exemplos rápidos, citando a América do Norte, aqui o Brasil, Canadá, aí um pouco da Europa, mas se nós falarmos da África, falarmos de países na Ásia, nós vamos encontrar realidades parecidas, porque o debate existe, mas há uma falta de racionalidade e até de interesse para respostas um pouco mais claras, porque a generalização ela nunca é inteligente. Uhum. E aqui no Brasil, o termo cura gay é relacionado a igrejas evangélicas e não a terapias praticadas por psicólogos e psiquiatras, psicoterapeutas. Mas é um termo muito mais usado em relação a igrejas evangélicas, porque alguns que foram para a mídia, alguns pastores que foram para a mídia, foram usando esses termos e causaram não só revolta, mas confusão no mundo pagão Exato. e no mundo cristão. Exato. Sim, sim. Então, não seria admissível uma igreja aconselhar uma terapia de conversão? Seja ela de que tipo for. Com certeza não. Por uma razão básica, fundamental. A Bíblia não trata de terapias. Uhum. Exato. Comportamentos podem ser observados à luz das Escrituras Sagradas. Uhum. Mas a Bíblia não trata de terapia de cura. Uhum. Para o homossexualismo ou a homossexualidade ou qualquer outro assunto. A questão bíblica não são terapias. Uhum. Exato. E essa é uma grande diferença para entender o assunto com uma lógica melhor, não só chegando à verdade, mas a própria construção das ideias para se entender o assunto. Exato. Então, o que nós estamos a dizer, então, é que nós não classificamos o homossexualismo como uma doença, como outrora foi feito pela medicina, mas a Bíblia trata do homossexualismo. Sim. Não, a Bíblia O que não nós trata a terapia, mas entendemos... trata o homossexualismo, sim. Isso. Então, o que nós entendemos, isso tem que ficar muito claro quando se conversa sobre esse assunto. Uhum. Não vamos encontrar na Bíblia uma proposta de uma terapia específica, porque ela não faz isso. No entanto, a Bíblia vai tratar desse assunto, como vai tratar de outros assuntos. E quando a Bíblia trata do homossexualismo, a Bíblia não trata homossexualismo como doença. Ela nunca tratou homossexualismo como doença. E se algum cristão usar a Bíblia para tentar ir nessa direção, ele está equivocado na interpretação da Bíblia. Exato. Porque a visão bíblica vai além do que a gente está falando do homossexualismo. No assunto de sexualidade, a visão bíblica trata das questões, ela vai tratar das questões do desejo, mas a Bíblia começa dizendo que Deus planejou o sexo e estabeleceu para todo ser humano, lá quando criou Adão e Eva. Mas os propósitos bíblicos para a sexualidade, eles são, primeiro, para um sexo monogâmico. Hebreus 13:4, que o leito seja sem mácula. Que envolve a procriação, porque Deus fez Adão e Eva e depois o mundo seria povoado a partir de uma procriação. Mas também é para ser prazeroso. Nós temos o livro de Cantares, que fala desse relacionamento no casamento. Provérbios 5, quando o sábio
está orientando o filho a lidar com a sexualidade e diz que essa sexualidade ela é para acontecer no casamento. Um outro propósito que Deus estabelece é a própria questão de envolver uma intimidade, comunicação no casamento, que só faz sentido no casamento. Quando Gênesis 4, no versículo 1, diz que coabitou Adão com Eva, o verbo hebraico usado coabitar é o verbo conhecer. É um verbo que é usado no Antigo Testamento, em outros lugares, para falar do conhecimento que existe no nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus não é físico, mas fala de uma aproximação e intimidade. Exato. Ele é participativo também como propósito, no sentido de que homem e mulher estão envolvidos. 1 Coríntios 7, Paulo orienta. E apesar de Romanos capítulo 1 não falar exatamente do homossexualismo, a interpretação natural daquele texto está falando de um sexo natural, do marido com a esposa. Paulo ali primeiro está dizendo do que seria natural e foi quebrado. Quebrado como consequência de Deus entregar o homem a ser escravo dos seus próprios desejos. Então, quando nós pensamos no que a Bíblia diz, antes de lidar com o que ela fala do homossexualismo, nós precisamos primeiro ter em mente que Deus criou o sexo e estabeleceu os propósitos e a prática sexual para ser experimentada no casamento entre um homem e uma mulher. Este é o fundamento. Então, tudo que foge desse fundamento, ele vai ser tratado pela palavra de Deus, pela Bíblia, como pecado. Você quebrou a norma. Você está usando o que Deus fez de uma maneira contrária ou diferente à forma como Deus fez para ser usado. Então, o problema e a questão não é o homossexualismo. É toda a prática sexual fora do padrão de Deus. Exato. É claro que, para a sociedade, o homossexualismo hoje tem outras implicações até sociais. Mas, na Bíblia, um distúrbio de sexualidade é, por exemplo, sexo antes do casamento entre jovens solteiros. Exato. É o adultério no casamento entre um homem e uma mulher que não é a esposa dele. Esses são exemplos para dizer que o homossexualismo não é diferente deles. A questão é que, socialmente, há outros debates. Exato. Então, quando a gente começa a pensar o que a Bíblia diz sobre o assunto, a gente tem que partir do ponto que a Bíblia vai dar orientação sobre uma sexualidade saudável. É por aí que ela começa e a nossa análise tem que partir desse ponto. Muito bem. Então, a homossexualidade ou o homossexualismo na Bíblia é pecado. Eu penso que... pecado. Exato. E a razão de ser pecado, porque ele quebra o padrão de Deus para a sexualidade. Exato. Agora, mesmo nesta questão, infelizmente, os ditos cristãos debatem, não é? Sim. Ok, eles podem aceitar que é pecado, eles podem aceitar que isto é parte da inclinação, do facto de o homem já nascer dessa forma, que é algo que ele não pode evitar. Ele nasceu assim, não é? Ele nasceu com esta inclinação, e então, ou seja, ele não pode desviar-se dessa forma de estar, dessa vida. Então a pergunta seria, sabemos que geneticamente ninguém nasce homossexual, mas será que de forma pecaminosa alguém nasce homossexual, ou seja, alguém nasce já com a inclinação para a homossexualidade ou homossexualismo? Ok, boa pergunta. A resposta a ela tem que vir de Romanos 1. Romanos 1, versículo 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens
que detém a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se conheceu, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Seus atributos invisíveis, seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente lhes conhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por essa razão, tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram nulos os seus raciocínios, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E como a ira de Deus se manifesta. Versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. O homem passou a ser escravo dos seus próprios desejos. Essa é a consequência do pecado original. A palavra aqui, a palavra grega, né, epithumia, um desejo pecaminoso, um desejo controlador. Versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. O homem nega a Deus, lá no pecado original de Adão e Eva, e ele passa a ser escravo dos seus próprios desejos. Versículo 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, e é aqui que eu queria chegar. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí Paulo começa a dar uma lista, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda. E ele vem dando uma série de exemplos. Ele não quer listar uma lista exaustiva, mas para dizer que o homem, quando pecou, ele foi entregue a si mesmo. Só que foi entregue a si mesmo com uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. No capítulo 2, os judeus convertidos disseram: mas isso é verdade em relação aos gentios. Mas e nós que temos a lei, somos descendentes de Abraão? E Paulo vai dizer que os judeus também eram indesculpáveis por tudo isso. E ele vai terminar essa lógica no capítulo 3, no versículo 10, quando começa a citar o Antigo Testamento, e ele vai citando Isaías e os Salmos. E ele vai dizer assim: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. E aí ele vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que tudo isso significa? A questão não é que alguém nasce com um pecado específico para praticar na vida, mas de que todo ser humano nasce morto em seus delitos e pecados, com uma disposição mental reprovável e, portanto, inclinado a qualquer tipo de escravidão dos seus desejos. Todo ser humano vai lidar e lutar com inclinações, porque ele herdou o pecado original de Adão e foi imputado a ele essa responsabilidade, porque Adão era representante do mundo. Romanos 5 diz isso. Ou seja, é verdade que alguns vão ter inclinações mais fortes para essa área e outros nem tanto. Mas a concentração bíblica não é mostrar que cada um nasce com um tipo específico de pecado, mas que todos nós nascemos 100% sob a ira de Deus e inclinados a praticar toda sorte de coisas inconvenientes. E aí vamos ter as inclinações, ou seja, o homossexualismo, ele é aprendido. Ele não é genético. É uma É uma escolha. Que alguém faz. É uma escolha. Então não é uma doença. Não é genético. Ele é uma escolha. Exato. Exato. Sim, muito importante. Para nós fecharmos este nosso tempo, que está a ser muito bom e muito claro, a Bíblia tem respostas. A Bíblia pode ajudar a pessoa que está no homossexualismo.
Sim, sim. Primeiro, eu queria lembrar que a Bíblia, então, vai tratar o homossexualismo como pecado. 1 Coríntios 6, versículos 9 em diante, Paulo vai dizer assim: Ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo não faz uma lista exaustiva, mas cita alguns pecados, ele não cita doenças, cita alguns pecados. E ele diz assim aos cristãos lá em Corinto: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, ele está dizendo, vocês foram libertos da escravidão do pecado, não de um pecado específico, mas foram libertos da escravidão do pecado. Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E que diremos, pois, sobre isso? Lá a continuidade no capítulo 6. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo diz, de jeito nenhum. Ele vai fazer outra pergunta retórica. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, e sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A ideia de que o nosso pecado foi sepultado com Cristo, mas quando Cristo ressuscitou, ele traz uma nova vida. E aí Paulo termina esse trecho dizendo assim no versículo 11 lá de Romanos 6. Assim também vós, ele está dizendo, né? Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, e, portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ele reconhece que há desejos, mas desejos que precisam agora ser dominados porque temos uma nova vida em Cristo. Ele vai dizer, não ofereçam cada um de vocês o seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas ofereçam a Deus como ressurretos dentre os mortos. A Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Paulo diz que a obra salvífica de Cristo, com o seu sacrifício, nos liberta da ira de Deus e nos oferece vitória contra o pecado, seja ele qual for. Amém. Muito bom. Penso que é bastante claro para os que nos estão a ouvir de que realmente há esperança para estas pessoas. Eu tenho conhecido irmãos que outrora viveram no homossexualismo e pela graça, pelo poder do Evangelho, foram resgatados e hoje são homens, são mulheres livres para servir a Cristo. E é isso que nós temos que acreditar. Temos que acreditar que a Bíblia, quando é pregada, quando é ensinada, ela pode transformar a vida de pessoas. Isso mesmo. Muito bem. Muito obrigado, Pastor Wallace. Eu sei que isto vai originar muitas questões, por isso queremos que os nossos ouvintes saibam que nós vamos, em outra ocasião, voltar e queremos responder a essas questões. Por isso, qualquer pergunta que surja daquilo que nós hoje falamos, daquilo que foi a informação trazida sobre a terapia de conversão e agora sobre o aconselhamento bíblico, por favor, enviem-nas para mim, para o pastor Tiago Bugalho, para o pastor Miguel Sousa, pastor Jair Lopes, pastor Tiago Capote, e façam-nos saber como é que eu respondo a esta situação, como é que eu faço nesta situação, e nós queremos voltar para ajudar a Igreja do Senhor a trazer esperança a estas pessoas, a trazer a verdade a estas pessoas que liberta. Também. Pastor Wallace, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado por servir a Igreja em Portugal desta forma. Também damos graças a Deus por estes meios que nós temos para poder
fazer estes vídeos e esperamos por si para outra ocasião, outra oportunidade, para voltarmos a responder a mais questões pertinentes nesta área. Pastor, um prazer podermos conversar um pouco de um assunto tão importante e dizer que nós entendemos que Deus tem respostas e o interesse na vida de qualquer pessoa, qualquer pessoa. A prova disso é que ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para vir ao mundo e resolver o nosso maior problema, que era o problema de um pecado eterno, de uma incredulidade, e que Cristo reverteu isso e pode nos ajudar, independente das lutas individuais. Deus tem essas respostas. Obrigado pelo convite e espero ter contribuído de alguma maneira. Deus abençoe os irmãos. Foi muito bom. Muito obrigado. E Deus abençoe a todos os que nos ouvirão.